Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 6. Vamos iniciar apenas com 3 versículos, 14 a 16, dando continuidade ao texto que hoje de manhã o pastor Fernando introduziu, sobre a missão dos apóstolos, né? Até então ainda denominados de discípulos de Jesus, né? E como o pastor Fernando ministrou hoje de manhã, Jesus já está mais ou menos na metade do seu ministério. Agora é o momento de fazer o ministério expandir, né? Então ele treinou durante um tempo, teoricamente, né? E agora no início é a prática. Então vai, agora é com vocês, né? E nesse meio termo, nesse meio tempo, o Marcos introduz um texto muito importante, interessante, sobre a morte de João Batista, né? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre João Batista, mas eu também quero falar sobre Herodes, né? E é um cara bem complicado. Tem coisas coisas de família, né? Os irmãos vão entender logo em seguida. Versículo 14. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam, é Elias, e ainda outros, é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Como eu disse, esse texto é um parênteses na história do ministério de Jesus. E ele começa falando, chegou aos ouvidos de Herodes, né? Aliás, não só de Herodes, mas o nome de Jesus, a fama de Jesus já estava corrente em toda a Judéia, né? Não só na Galileia, mas já tinha chego a Jerusalém. Ele já viu algumas situações de oposição a Jesus. E todos aqueles feitos que Jesus estava fazendo chegou aos ouvidos de Herodes, né? E esses feitos é o que chamou a atenção de Herodes. No versículo 13, né, diz assim, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, e ungindo-os com óleo. Então, por que isso aqui é significativo? Porque quando Herodes fica sabendo desses fatos, é disso que ele está se referindo, Marcos, ele imaginou que João Batista tivesse sido ressurgido dos mortos, voltou à vida, né? E eles acreditavam que quando uma pessoa voltasse à vida, né, ela voltava com alguns poderes miraculosos, né? Então, quando ele escuta Jesus fazendo essas obras, né, ele imaginou que ele não conhecia pessoalmente Jesus, mas ele imaginou que fosse João Batista, né? E ele ainda diz, a quem eu mandei matar, decapitar. João Batista literalmente perdeu a cabeça por causa de uma mulher, né? E é interessante a frase que Marcos coloca, porque no grego, normalmente, o pronome pessoal, no caso reto, né, eu mandei, né, não é colocado. Geralmente ele é subentendido no grego. Mas aqui ele coloca, ele enfatiza o eu. Tá, literalmente no grego assim, eu matei, né, eu mandei matar, né? Por que isso? Porque esse eu, ele dá ênfase no agente da ação. É como se assim, eu mandei, né? Não foi alguma coisa que induzido, mas eu mandei, eu dei a ordem. Então é interessante porque ele assume a responsabilidade pela morte de João Batista. Ele reconhece isso. Apesar de tudo, ele reconhece que ele era o responsável pela morte de João Batista. Agora, quem é esse Herodes, né?
Se a gente lê não somente a história bíblica, mas a história paralela, principalmente de Flávio Josefo, a gente vai ver que Herodes é quase que um título, de tanto Herodes que tem. Esse Herodes aqui, na Bíblia aparece mais de um, né? Esse Herodes era Herodes Antipas. E veja Lucas, capítulo 3, versículo 1. Muito embora ele é denominado de rei, ele não era rei, ele era tetrarca. Lucas 3, 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconides, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Esse aqui é Herodes Antipas, né? Ele era filho de Herodes o Grande, aquele mesmo que tentou matar Jesus, né? Quando Jesus nasceu, foi ele que recebeu os magos, né? Que vieram do Oriente para procurar Jesus. E quando ele fica sabendo que havia nascido o novo rei de Israel, ele tenta matar todo mundo. Então ele é filho desse cara, imagina só. Só que Herodes o Grande, ele teve várias esposas, ele não era polígamo. Mas ele casou pelo menos 10 vezes, com 10 esposas diferentes. Então ele tinha filho para tudo quanto é canto, né? E esse Herodes Antipas, ele era filho de Maldace, uma das esposas dele. E Filipe, que aparece aqui também, tetrarca, era filho de outra esposa, chamada Cleópatra, não aquela do Egito, é outra, chamada Cleópatra também. Quando Herodes o Grande morreu, ele tinha solicitado a Roma que a região que ele era responsável, que era governador, fosse dividido em 4 e dado para os seus filhos. E ele indicou 3 filhos, né? Então, como era dividido em 4, por isso tetrarca. Então, ele era responsável por 1/4 dessa região. Então, ele, na verdade, era um governador de uma parte daquela que tinha sido a região onde Herodes o Grande tinha governado. Mas um detalhe importante é que Herodes o Grande não era judeu, ele era indumeu, ou edomita. Indumeu é um nome que no Novo Testamento aparece para os descendentes de Esaú. Então, ele era descendente de Esaú. Então, quem conhece um pouco da história de Israel do Antigo Testamento sabe acerca dos edomitas, né? Então, ele era um edomita. Herodes Grande, para tentar entrar no judaísmo ou nas genealogias judaicas, ele casou com Mariana, que era uma das descendentes de Judas Macabeus, da dinastia asmoniana, e que também possivelmente fosse parente, talvez não tão próximo, mas parente de Mateus, que também era asmoniano. E Mariana teve um filho chamado Aristóbulo, e Aristóbulo teve uma filha chamada Herodias, que nós vamos ver aqui, que ela é personagem também central nessa história. Então, veja, irmãos, Herodes tinha um monte. Lá no capítulo 12 de Atos, nós vamos ver outro Herodes, que é Herodes Agripa, né, que era sobrinho do Herodes Antipas. Então, quando a gente fala Herodes, a gente precisa tomar muito cuidado na Bíblia, porque tem um monte de Herodes. Inclusive, esse mesmo Filipe, embora aqui ele é chamado simplesmente Filipe, nos livros históricos ele é chamado de Herodes Filipe. Parece que Herodes gostava do nome dele, né? Então, ele deu, até porque Herodias também é feminino de Herodes, né? Então, ele espalhou seu nome para tudo quanto é canto. E isso, possivelmente, um desejo dele aí de perpetuar o seu próprio nome, né? Então, ele tem uma descendência, ele é ascendente, né, descendente de um homem que a gente conhece a história dele, que não tem nada de positivo para falar dele, que é Herodes o Grande. E ele manda matar, né, o outro personagem que aparece aqui importante é justamente João Batista. João Batista, o seu nome é de origem judaica, né? É Yohannes, né, que significa graça de Deus. Hana, né, que deu Ana, é graça, né? Yohan vem de Jeová, né? Então é graça de Deus.
o seu nascimento ele foi profetizado, né, através do anjo Gabriel. A história dele, o seu nascimento, está lá em Lucas capítulo 1. E João Batista, ele era da tribo de Levi, ele era levita. E seu pai, Zacarias, né, era um sacerdote da tribo da tribo de Levi. Ele era descendente de Itamar, filho caçula de Arão, e ele era do turno de Abias, né, um dos turnos que servia no templo. Esse turno de Abias está descrito lá em Crônicas, quando Davi refaz toda a questão do culto no templo, porque ele está se preparando para a construção do templo, né? Então, Zacarias era um sacerdote da tribo de Levi, portanto, né, e como sacerdote descendente de Arão. E a sua esposa era Isabel. A Bíblia diz que ela também era filha, também descendente de Arão, mas também diz que ela era parente de Maria. Então, possivelmente, o pai de Isabel fosse levita, porque a genealogia no Antigo Testamento é patrilinear, vem pelo pai, mas possivelmente a mãe fosse judia, de alguma maneira parente de Maria, porque Maria era judia. Mas a Bíblia diz que elas eram parentes. Alguns colocam como primas, mas não sabemos se é realmente. Simplesmente fala parentes, eram parentes entre as duas. E quando quando Maria fica sabendo que Isabel, né, que ela ia ficar grávida, e Isabel também estava grávida, ela vai até a casa de Isabel, né, e fica lá por mais ou menos 3 meses com ela, né. Então, Jesus nasce aproximadamente 6 meses depois, segundo essa cronologia, né. Então, João Batista tinha a mesma idade de Jesus, com diferença aí de meio ano. A sua vinda ele foi profetizada lá no Antigo Testamento. É a última profecia dos registrado no Antigo Testamento, no texto do Antigo Testamento, que é Malaquias 4:5. Malaquias 4:5, quando fecha, né, as profecias, Malaquias é o último profeta, né, que ele diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Né. Depois dessa profecia, há um lapso de tempo de 400 anos, que algumas pessoas chamam interbíblico, mas não é um termo correto. O termo correto é silêncio profético, porque não houve uma quebra de testamento, né, de aliança. A antiga aliança continuou até Jesus. Jesus é que veio trazer a nova aliança, né? E João Batista veio anunciar aquele que viria trazer essa nova aliança. Então, são 400 anos de silêncio profético. E é nesse período que se levanta o Império Grego e depois o Império Romano, que nós encontramos no Novo Testamento. Agora, é interessante que os judeus esperavam esse Elias com muita expectativa, porque eles sabiam que esse Elias viria anunciar o Messias, né? Então, eles tinham essa expectativa da vinda de Elias a partir desse texto. O problema é que eles achavam que quem ia voltar era o próprio Elias, a pessoa de Elias, porque Elias não morreu, Elias foi arrebatado. A Bíblia tem 2 registros de arrebatamento, né? Um foi Enoque, lá em Gênesis, e o outro é Elias, que ele não passou pela morte, ele foi tomado por Deus. Então, eles acreditavam, isso está lá em 2 Reis 2:11, quem quiser depois como referência, 2 Reis 2:11. Então, as pessoas na época de Jesus acreditavam que esse Elias, assim como ele foi assuntar aos céus, ele também voltaria, em pessoa, né? E isso gerava muita confusão. Veja, por exemplo, João capítulo 1, versículo 21. João 1, 21. Então perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? E ele responde: não.
Aí eu falei, pera um pouco, mas ele não é Elias? Jesus mesmo, lá em Mateus 11, 14, né? Mateus 11, 14, diz assim, se queres reconhecer, ele mesmo é Elias que estava por vir. Eu falei assim, mas então alguém está fazendo confusão, né? Ou é João Batista ou é Jesus. Na verdade, nenhum dos dois. Porque quando perguntam para João Batista se ele era o Elias, eles estavam com essa imagem de que Elias estivesse voltando, né, do seu arrebatamento, vamos dizer assim, em pessoa. E ele falou assim, não, esse Elias que você está falando não sou. Né? Esse Elias eu não sou. O seu ministério foi de curta duração. Não sabemos exatamente quanto, mas não passou mais de um ano e pouco. Alguns acham que até menos. Ministério muito curto, tipo 6 meses, 1 ano no máximo. Né? E quando ele vem, né, ele vem para passar, vamos dizer assim, o bastão para Jesus. Quando Jesus começa o seu ministério, ele termina o seu ministério. Ele mesmo reconhece isso, lá em João capítulo 3, versículo 29 e 30. Né? Ele diz assim, o que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da sua voz, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Aí ele termina, convém que ele cresça e eu diminua. Ou seja, o noivo é Cristo, a noiva somos nós. Ele é o amigo do noivo, que vem preparar a noiva, o caminho. E ele falou assim, isso já se cumpriu. Então a minha missão, ele está dizendo, já se cumpriu, a minha missão acabou aqui. Agora é ele que vai crescer, agora é ele que tem que despontar, é ele que tem que estar na frente, não eu mais. Então ele já reconhece aqui que o seu ministério já estava no fim. E isso acontece logo depois que Jesus é batizado. Logo depois dos batismos, pouco tempo depois. Agora é importante a gente entender 3 coisas. Primeiro, a missão de João Batista. Qual era a missão de João Batista? Tem 2 textos importantes para a gente entender essa missão. Primeiro é Marcos, usar o próprio Marcos, capítulo 1, versículo 2 e 4. Marcos 1, 2 e 4. Ele diz, conforme está escrito na profecia. A profecia é Isaías 40, que nós acabamos de ler no início do culto. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro. Mensageiro em grego, anjo. O qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. E apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Então, aqui, João Batista é o cumprimento da profecia de Isaías 43. Ele vai adiante, ele vai antes do noivo, né, antes de Cristo, né, e vai preparar o caminho. Ele vai anunciar aquilo que haveria de vir. É um linguajar um pouco usado no exército, não moderno, né, mas naquela época. Quando o exército avançava, eles mandavam batedores à frente, primeiro para ver se não tinha nenhuma armadilha, né, do inimigo, e segundo para ver se a estrada estava boa. Né, se tivesse algum problema com a estrada, eles iam preparando a estrada para a unidade militar que vinha por trás. Né? Então, João Batista é esse batedor que vai à frente, preparando para ver se o caminho está arrumado, e se não tiver, ele vai arranjar alguma coisa para poder preparar aquele caminho para que, quando o Messias chegasse, ele encontrasse o caminho já preparado para ele. Né? A segunda passagem importante é Lucas 1,17. Lucas 1,17. E irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, para converter os desobedientes à prudência dos justos e para habilitar para o Senhor um povo preparado. Preparado para quê? Para receber o Messias,
para receber aquilo que ele estava anunciando à frente. Então, o ministério de João Batista é esse: preparar o caminho, anunciar às pessoas, trazer as pessoas ao arrependimento, trazer as pessoas de volta para o caminho do Senhor. E isso era o que os profetas do Antigo Testamento já faziam, né? Quem conhece um pouco, principalmente os profetas que têm textos escritos, né, como Isaías, Jeremias e outros mais, é a mesma coisa que eles faziam, né? Então, preparar, habilitar para que o povo fosse um povo de Deus. Então, João ele irá adiante, né? Ele foi o último profeta da antiga aliança. O último profeta, porque logo em seguida vem Jesus. E ele também, o próprio Jesus fala que ele foi o maior de todos os profetas. Veja que o próprio Jesus fala, Mateus capítulo 11, versículo 11 e versículo 13. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. E olha que o ministério dele foi curto, comparando aos profetas que antecederam a ele. Teve profeta que... O Jeremias foi mais de 40 anos, né? Isaías também não sabemos quanto tempo, mas foi também bem longo. Ele foi um ano, alguns falam que no máximo 1 ano e meio, mas não passou de 1 ano. Ninguém apareceu maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, olha a visão que Jesus mesmo está testemunhando acerca de João Batista. E no versículo 13 ele diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, Jesus mesmo está dizendo, olha, em João acaba. E quando ele fala leis dos profetas, ele está falando da Bíblia do Antigo Testamento pela visão judaica, que os judeus dividem o Antigo Testamento em leis, escritos e profetas. Então, quando ele fala as leis e os profetas profetizaram, né, quer dizer, a antiga aliança termina aqui. Ele é o último profeta da antiga aliança. Então, essa era a missão de João Batista, fechar esse capítulo na história do povo de Israel. O segundo ponto importante acerca de João Batista é a sua autoridade. Com que autoridade ele falava isso? Voltando para Lucas 1,17, primeira frase. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Então, aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque algumas pessoas falam em reencarnação, né? A reencarnação não cabe aqui por 2 motivos. O primeiro motivo é porque Elias não morreu. Então, uma pessoa que não morre não pode reencarnar. Tá certo? Só reencarna se houvesse, né? Se houvesse reencarnação, só quem morreu. Né? Mas quem morreu não reencarna, ele ressuscita, que é diferente. Né? Reencarnar é o que os espíritas falam, em outro corpo, em outra pessoa, né? É coisa desse tipo. Agora, ressurgir não, ressurge, volta à vida com o seu próprio corpo. Né? Não é uma outra pessoa, um outro corpo, é o mesmo. Então, é diferente. Então, Elias, ele não morreu. E aqui não é nenhuma brincadeira, né? Mas realmente, ele não morreu, ele foi arrebatado. Então, não poderia ser Elias, nesse sentido. E a segunda razão é a preposição que usa aqui, esse no. No é a preposição em, mais o artigo definido, né, o. Né? Essa preposição ele tem 2 conotações, ele tem 2 significados. O que a gente mais conhece é que ele denota posição, né? Tanto em sentido de lugar, quanto em sentido de tempo ou de estado. Por exemplo, lugar, em cima da mesa. Né? Por exemplo. No tempo, é assim, na semana passada. Né? No tempo. E o estado, ele está em trabalho, ou está em viagem. É estado. Né? Mas tem uma segunda uso, que é a instrumentalidade.
Então, em também significa instrumentalidade. Ou seja, por meio do qual algo acontece ou que algo é feito, né, ou é constituído, é nesse sentido. E é o caso aqui. Aqui, esse em, ele tem essa conotação de ser o meio de. Né? Então, quando ele fala no Espírito e no poder, ele está falando por meio do Espírito e por meio do poder de Elias. Então, ele não é em termos de posição, mas em termos de constituição, de instrumentalidade. Se fosse no outro sentido, a frase teria que ser invertida. Teria que inverter. Aí teria que colocar assim, o espírito e poder de Elias em João Batista. Aí sim, teria que inverter. Então, a própria construção gramatical não permite esse tipo de interpretação. O próprio texto já disse isso. É só uma... Eu sei que muitos de nós esqueceu a análise sintática em português, nas aulas de português. Mas esse é o significado. Ele vem no poder. É como se o mesmo poder, a mesma autoridade, o mesmo espírito que agiu em Elias estava agindo em João Batista. O mesmo sentimento, o mesmo, a motivação que havia em Elias também havia em João Batista. Então, a autoridade dele vem daí. E quem é esse espírito e esse poder de Elias? É o Espírito Santo em Elias e é o Espírito Santo em João Batista. Está vendo o em? Ok? Então, a autoridade dele veio de Deus, da parte de Deus, né, através do Espírito Santo na vida dele. Assim como o Espírito agia em Elias, também estaria agindo em João Batista. Aliás, todos os profetas de Deus têm, nesse poder e autoridade que eles exercem o seu ministério. E o terceiro ponto importante de João Batista também é a sua mensagem. Né? A sua mensagem está bem descrita lá em Mateus 3, 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, aqui são duas coisas. A primeira coisa que ele anuncia é o reino de Deus. Ah, pastor, mas tem reino dos céus aqui? É o termo que Mateus usa. Esse termo, reino dos céus, só tem em Mateus, só Mateus usa. Porque Mateus era levita, né? Ele também da linha sacerdotal, ele evitava de usar o nome de Deus. Então, esse termo, reino dos céus, só aparece em Mateus, ninguém mais usa, só ele. Então, o reino dos céus, o reino de Deus, é a mensagem central de João Batista. E para alcançar o reino dos céus, ou o reino de Deus, há necessidade do arrependimento. Há necessidade de voltar. E é isso que ele veio anunciar. E é essa mensagem, né, essa era a mensagem que João Batista estava trazendo para Herodes. É aqui que os dois se encontram. Né, na sua mensagem e na sua ousadia também. Né, na sua ousadia, no espírito de Elias. Né. Veja o versículo 17. Marcos 6, 17. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, que eles eram parentes, viu, primos aí, uma coisa assim, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Então, João Batista foi preso, né, por ordem de Herodes. Né? Acredita-se que ele tenha ficado um bom tempo preso, não sabemos também quanto. Né? Alguns acham que também foi por aí de 1 ano, né? Mas não sabemos exatamente quanto tempo. Mas ele ficou preso um tempo. E ele foi preso pouco depois que Jesus começou o seu ministério, depois do batismo de Jesus. Né? Então, Flávio Joséfo, ele diz no seu livro História dos Hebreus, que ele ficou preso
numa fortaleza chamada Máqueros, que fica ao ocidente do Mar Morto, né? Mas ele foi preso justamente por causa da mensagem que ele estava mostrando para Herodes o pecado dele, porque ali ele não podia estar casado, né, com a sua cunhada, digamos assim, né? Veja capítulo 1 de Marcos, versículo 14. 1,14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Então, veja, Jesus começou o seu ministério pouco depois que João Batista foi preso. E agora, depois de um certo tempo, ele continua no cárcere. Veja Mateus 11:2. Mateus 11:2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou aos seus discípulos perguntar-lhe. Então, ele estava no cárcere quando Jesus estava no seu ministério. E é esse quadro que por isso que eu acho que Marcos colocou aqui nesse meio, né, porque foi mais ou menos nesse período que aconteceu esse fato, nesse meio tempo, né, porque João Batista estava preso. E João Batista era bem ousado, né? Chegar para o Herodes, ainda mais quem era o Herodes, a gente sabendo quem era ele, quem era o seu pai, as manias que ele tinha, né? Aquela sede de poder e coisa e tal, né? Ele chegar na cara da pessoa e apontar o pecado dele não era fácil, irmãos, né? Não era fácil. E apesar de que, a princípio, a resposta de Herodes foi positiva, quem não foi muito positivo foi da sua esposa, Herodias. Veja versículo 18 e 20. Pois João lhes dizia, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. A maneira com que é construída, assim, ela o odiava, dá a entender que era um ódio contínuo, que ela alimentava aquilo dentro dela. Ela não gostava do que João Batista estava falando, né? E aquilo estava remoendo por dentro dela. E ela queria matá-lo. E por que não podia? Veja que continuação. Porque Herodes temia João. Herodes temia João. Ele sabia que João estava falando estava certo. Sabendo que era um homem justo e santo. E ele não. Mas João era justo e santo. E o tinha em segurança. Ele sabia que se ele deixasse João Batista na rua, Herodias ia dar um jeitinho de eliminar o cara. Cancelar o CPF dele, né? E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Então, a princípio, a gente pode pensar assim, bom, Herodes estava escutando João Batista. Ele gostava de João Batista. Ele gostava do que ele falava, embora ele viesse com a acusação, mas ele tinha uma esposa. O problema dele era a esposa. Ele não podia ter aquela esposa. A lei de Moisés não permitia. Veja, por exemplo, Levítico 18, versículo 16. Levítico 18, 16. A nudez da mulher do teu irmão não descobrirás. É a nudez do teu irmão. E no capítulo 20, versículo 21 de Levítico, ele vai mais longe. Se um homem tomar a mulher do seu irmão, imundícia descobriu a nudez do seu irmão, ficarão sem filhos. Naquela época, ficar sem filhos era maldição, viu, irmãos? Então, o que estava acontecendo? Herodias escutava essas mensagens, né, de João Batista, e ela não gostava, chamá-la de imunda, porque ela estava com o cunhado, que separou do marido para casar com o cunhado. Ela não gostava nada daquilo, né? Então, o que Herodes fez? Conhecendo a esposa, sabendo como é que ela poderia agir, o que ele fez? Ele manda prendê-lo. Mas para quê? Para a sua segurança. Pelo menos a princípio. Para a sua segurança. Mas as coisas nem sempre saem do jeito que a gente gosta, né, irmãos? Versículo 21, 22.
E chegando o dia favorável, sempre tem o dia favorável, irmãos, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, dançando, agradando a Herodes e aos seus convivas. Então, veja, irmãos, foi aniversário dele, e ele deu uma festa. Aqui fala em banquete, no grego está um jantar. Mas era alguma coisa assim bem caprichada, porque ele não convidou plebe, não convidou os pobres. Né? Qualquer semelhança é mera coincidência, irmãos. Ele chama só gente top, gente da alta posição, de toda a Galileia. Veja, dignatários, oficiais militares eram os únicos romanos, possivelmente. O texto diz que eles eram quiliarcas. Quiliarcas era maioral de 1000. Centurião é maior de 100. Então, ele tinha 10 centúrias debaixo dele, desses oficiais. Né? Eram 10 centúrias. Né? A patente dele seria hoje correspondente no exército atual, né? Seria mais ou menos um coronel de alta patente. Acima disso, os generais estavam em Roma, né? Mas ali seria mais ou menos um coronel. Os principais, os dignatários e principais eram pessoas influentes, pessoas de classe alta, né? Pessoas com dinheiro, não eram pobres, eram pessoas que realmente, alguns inclusive consideram que essas pessoas eram os herodianos, né? Que eram partidários de Herodes. Então, assim, e só tinha homem. Mulher não entrava na festa. Né? A mulher não entrava na festa. Mas Herodias viu que aquilo era uma oportunidade, porque ela conhecia o marido, sabia como é que essas festas corriam. Né? Muita comida, muita bebida. Então, Herodias fala assim, fala para a filha, filha, vai lá e dança para eles. A Bíblia não traz o nome dela, não traz. Quem traz o nome dela são também os historiadores. Flávio Joséfo denomina ela como Salomé. Salomé é feminino de Salomão, ok? Então ela chamava Salomé, mas a Bíblia não traz esse nome, tá? Porque alguns vão ver lá na morte de Jesus, né, na cruz, tinha uma Salomé lá também. Mas aquela Salomé era mãe de João, o apóstolo, né, e seu irmão Tiago, né, Tiago e João, né, que era irmã de Maria. Essa Salomé que aparece lá é irmã de Maria. Essa aqui é outra. E ela era filha do casamento de Herodias com Filipe, o primeiro marido dela, que era irmão de Herodes, meio-irmão, na verdade. Né? E acredita-se que ela tivesse entre 16 e 20 anos nesse momento. Novinha. A Bíblia também não diz que era uma dança sensual. A gente supõe que seja, né, pelo contexto da festa. Mas a palavra que usa ali é simplesmente ela dançou. Não sabemos que tipo de dança, mas ela dançou e agradou a Herodes. Agora, qual era o problema aqui? Que não era comum, não era costume uma princesa, né, uma filha de um governante ou de um rei, ou coisas assim, dançasse para estranhos numa festa desse tipo. Normalmente, havia mulheres que faziam esse serviço, geralmente escravas ou mulheres contratadas para isso, mas nunca uma princesa. Ainda mais que ela não era só princesa, era só filha de Herodias, era sobrinha de Herodes, portanto, casado, né, com a mãe, portanto, era uma enteada dela, é como se fosse uma filha. É como se a filha estivesse dançando para o pai. E mais no meio daquele ambiente. Eu não sei como é que os judeus encararam isso. Os romanos não têm nenhum problema, mas não sei como é que os judeus encararam isso. Mas o fato é que Herodias, né, ela sacrifica a honra da filha para executar a sua vingança contra João Batista. Não era comum isso. Isso, na verdade, seria um escândalo naquele momento.
Mas o que a gente entende aqui? Que provavelmente Herodes já estava meio chapado. Já estava o álcool estava lá em cima. Comidas e bebidas a rodo, à vontade. Já estava lá no meio da festa, já tinha tomado umas e outras, as coisas já estavam meio nebulosas ou cabulosas, como preferir. E é nesse momento que Herodias aproveita e usa a própria filha, lançando a honra da sua filha, a dignidade da sua filha em jogo. Olha onde vai a capacidade de uma pessoa quando quer vingança. Por isso que o texto diz que em dia oportuno, no momento oportuno, ela não perdeu a oportunidade, ela aproveitou. E ela jogou a isca. E Herodes caiu. Versículo 22, continuando. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu lhe a darei. Eu imagino, irmãos, o irmão sabe que eu gosto de imaginar entrando na cena. Herodes devia estar querendo se mostrar não somente para sua sobrinha, enteada, mas também para os convidados. Ele deve ter se levantado ali, falado alto, de alto bom som, com orgulho, dizendo assim: pede-me o que você quiser, eu te daria até metade do reino. Ele não podia oferecer metade do reino dele, porque ele não tinha reino. Ele era um vassalo de Roma. Ele foi nomeado por Roma. Então, ele prometeu até coisa que ele não podia. Ele foi leviano nas suas palavras. No fundo, ele acabou mordendo a isca. Herodias sabia da vaidade de Herodes, sabia como é que ele ia agir. E ela manipulou a situação de tal maneira que ele caiu no engodo da esposa. Prometeu o que não podia prometer. Falou o que não deveria falar. Foi leviano na sua reação. Queria agradar, mostrar aos outros que tinham poder, mas acabou mostrando que quem tinha o poder mesmo era Herodias. Versículo 24, 25. Veja, esses dois versículos aqui mostram muito bem a influência de Herodias ali naquele contexto todo. Veja que ele diz assim: saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. Foi curta e grossa, irmãos. Ela foi curta e grossa. Olha só, a menina, possivelmente jovem, não sabia o que pedir. O que eu vou pedir? Talvez ela tivesse na cabeça assim: vou pedir um presente, um colar, uma joia, alguma coisa, uma viagem lá para a Disneylândia, alguma coisa assim. Era jovem, ela não era muito velha, era jovem, todo mundo estima aí em torno de 16 a 20 anos. Ela nem sabia o que pedir. Ela vai perguntar para a mãe, olha para quem ela vai perguntar. A mãe não teve dúvida, irmãos. Cabeça de João Batista. João Batista perdeu a cabeça por causa de uma mulher. Cuidado aí, irmãos. Agora, veja a continuação, irmãos, aqui que me assusta. Ele diz: no mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, diz: quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Ela nem questionou a mãe. Ela nem falou assim: mãe, espera um pouco, eu vou pedir a cabeça de um homem. Ela nem questionou, ela nem teve dúvida. Veja, olha, 3 frases aqui, 3 locuções aqui importantes. Primeiro, no mesmo instante, ela não teve dúvida, ela reagiu à resposta da mãe. Ela estava junto com a mãe no mesmo propósito. A mãe já tinha feito a cabeça da filha. Mães, cuidado com o que você fala para suas filhas. Mães e pais, né? Mas a mãe influencia mais do que o pai. Ela não teve dúvida, ela não questionou, ela não respondeu nada, ela estava com a mesma mente que a mãe.
Ela estava junto com a mãe nesse propósito de vingança. A mãe já devia ter falado tantas vezes para a filha sobre João Batista, que quando ela falou, pega a cabeça dele, ela falou, tá bom. Foi no mesmo instante. E depois, voltando apressadamente, ela correu para dizer a resposta. Ela saiu da sala de jantar. Ela fala com a mãe, quando a mãe responde, ela volta correndo apressadamente. Ela não foi lá pensando, que será que eu faço mesmo? Ela nem tentou pensar numa segunda resposta. Ela nem questionou nem nada. E ainda disse, quero que, sem demora, terceira. Veja só, no mesmo instante, apressadamente e sem demora. Quero que me dê, sem demora, me dê num prato a cabeça de João Batista. Era a oportunidade que Herodes queria. Ela não desperdiçou. Herodes caiu na lábia dela. Versículo 26. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Ele ficou triste, irmãos. É a palavra que é bem profunda mesmo. Ela é usada em outros textos, e inclusive com Jesus, lá no Getsêmani. Mesma palavra. Ele se entristeceu. Eu acho que ele caiu em si naquele momento. Né? Se ele estava meio embriagado, passou a embriaguez, ele ficou sóbrio na hora. Ele deve ter ficado branco, irmãos. Sabe por quê? Porque eu acho que era a resposta que ele jamais pensaria que aquela menina desse para ele. Ele estava pensando, pai, me dá um carro novo. Me dá uma viagem. Qualquer coisa desse tipo. Mas a cabeça de João Batista, de onde essa menina tirou? Ele entendeu de onde ela tirou. Ele entendeu. Ele se entristeceu profundamente, mas não o suficiente para se opor ao pedido dela. Veja que ele fala. E aqui é um detalhe interessante, irmãos. A gente não sabe o porquê disso, mas a gente só conjectura. Eu fui confirmar, é isso mesmo. Na verdade, embora aqui fale do juramento, no grego original está no plural, dos juramentos. Ele deve ter feito outros juramentos ali para ela, ou repetido o juramento diversas vezes, mostrando que ele não estava muito com a cabeça no lugar. Decisões precipitadas. Como diz Provérbios, não é bom agir sem refletir. Peca quem é precipitado. Foi o que aconteceu. Mas ele, veja só, mas ele não quis se opor. Por quê? Porque ele estava mais preocupado com o seu prestígio. Ele estava mais preocupado com a sua posição diante daqueles que foram convidados. Ele estava mais preocupado com ele próprio, com a sua situação diante dos seus convidados, do que com a vida de João Batista. Para ele, a vida de João Batista não valia nada, na verdade. Mesmo ele sabendo de tudo, mesmo ele ficando triste o suficiente aqui, entristeceu-se profundamente. Mas havia valores na vida dele que eram superiores. E esses valores eram a sua própria, como diria hoje em dia, seu próprio umbigo. Sua própria fama, seu próprio status, seu próprio prestígio. Ele fez uma promessa leviana na frente dos convidados, e agora como é que eu faço? Ele sentiu que se ele negasse, ele poderia estar perdendo poder, perdendo autoridade diante daqueles. Não eram pessoas qualquer, meus irmãos. Eram pessoas da mais alta posição social da Galileia. E ele era o governante. E ele ainda tinha rixa com seu irmão, Filipe, que também era tetrarca. Versículo 27 e 28.
E enviando logo, veja só, novamente logo, tudo é rapidez, muito rápido. Logo, o executor mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. E ele foi e decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, o entregou à jovem, e essa, por sua vez, à sua mãe. Devido ao texto, né, como ele diz aqui, né, e foi logo, possivelmente a festa foi no mesmo local onde João Batista estava preso, né, em Maqueros, ou Máqueros. Né? Então, ele saiu ali do salão, desceu até o cárcere, foi lá, cortou a cabeça de João e levou numa bandeja. E não é de se admirar que a consciência de Herodes o perturbava. Lá no início do versículo, como nós lemos. Né? Não é à toa. Ele sabia o que ele tinha feito errado. Mas ele não foi corajoso o suficiente para refazer a sua decisão, a sua atitude. Versículo 29. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram levar-lhes o corpo e depositaram num túmulo. As únicas pessoas que tiveram um pouco de misericórdia com ele foram seus discípulos, que foram até lá e enterraram, colocaram num túmulo. Porque senão, irmãos, eles iam para uma vala comum, que era o que os romanos faziam. Matava a pessoa e ia para uma vala comum. Os crucificados também era a mesma coisa. Tem um filme chamado A Ressurreição, que ele mostra bem esse quadro. Um lugar lá que expunha todo mundo que morria. E aí Jesus ficou sabendo. Mateus 14, 12, que é o texto paralelo a isso. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Aí Jesus reagiu a isso, mas isso é uma outra história. Voltando para o versículo 16, que ele diz: Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Eu fico imaginando a consciência dele pesada nesse momento, irmãos. A coisa estava meio brava para o lado dele. Deve ter ficado bem chateado com toda a situação. Mas 3 coisas que nós precisamos observar acerca de Herodes. Primeira observação, que Herodes, apesar da sua consciência incomodá-lo, ele não estava disposto a levar a sério as advertências de João Batista. E nem a encarar seus próprios pecados. E isso é um problema. Ele não deu ouvidos. Se ele tivesse dado ouvidos a João Batista, a situação seria outra. Mas ele não estava disposto a isso, mesmo ouvindo. E a Bíblia diz, de boa mente. Ele gostava de escutar João Batista. Mas era só na superfície, irmãos. Ele não estava disposto a mudar. Não estava disposto a encarar os seus problemas, encarar o seu pecado. A segunda observação que a gente pode fazer daqui é que ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu em nenhum momento. E só se preocupou consigo mesmo e com o seu reinado, com a sua posição social. Ele não estava nem preocupado. Ele, embora tivesse aí consciência de tudo, a mente incomodada, irmãos. Mente incomodada não significa arrependimento. Judas também estava com a mente incomodada, mas ele não se arrependeu. Ele teve remorso, qualquer outra coisa desse tipo. Tanto que ele se enforcou. Então, o fato dele ter essa consciência incomodada, o fato disso tudo não leva necessariamente a um arrependimento. Talvez ele procurasse um psicólogo, né, mas dificilmente ele procuraria um sacerdote para confessar seus pecados. Ele estava preocupado consigo mesmo. E terceiro, observação importante aqui de Herodes, que ele queria agradar a sua esposa e os seus convidados. É isso que ele queria. Ficar por cima da carne seca.
ser o rei da cocada preta. É isso que ele queria. É a sua posição, seu status, o seu poder que ele tinha em sua mão. Ele queria estar por cima, queria ser o cara. Mesmo que para isso ele tivesse que executar um homem que ele mesmo dizia ser justo e santo. O preço que ele pagou, na verdade, não foi pago por ele, foi pago por João Batista. Um homem que não tinha medo de ninguém. João Batista não tinha medo de Herodes. Ele sabia qual era a sua missão. Ele sabia qual era o seu objetivo. Sabia o que ele estava fazendo ali. Ele sabia o que ele tinha que cumprir a sua missão. Ele cumpriu. E ele cumpriu. Para concluir, irmãos, só historicamente, veja como o pecado nem sempre vale a pena. Aliás, nunca vale a pena, né? Herodes Agripa, que era sobrinho dele, Herodes Agripa está lá em Atos capítulo 12. Herodes Agripa, ele fez uma delação premiada em Roma, lá para Tibério César. Ele entrega o tio dele, tudo que o tio dele fez lá na Galileia. Ele entrega tudo para o imperador romano, talvez com segundas intenções também. E ele foi deposto e exilado do seu cargo. E ele que estava tão preocupado com a sua posição, ele que estava tão preocupado com o seu reino, ele estava tão preocupado em manter seu status, pelas suas atitudes, ele foi deposto. Não valeu a pena. Por isso que Jesus disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a alma? Muitas vezes nós vamos enfrentar um mundo assim, irmãos. Né? Como diz a música, né? Tempos de Elias. Né? Tempo de Elias. Mas o importante para nós vamos encontrar Herodes nas nossas frentes. Mas nós também estamos preparando o caminho para o Senhor. E que a igreja, como nós, cumpramos o mesmo ministério que João Batista, o mesmo ministério que Elias, mas no poder e no espírito de Elias, e não na nossa força. Amém? Deus abençoe, irmãos.